ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia! Nós alegramos em ti, Senhor. Glória a Deus! Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, declare: eu sou livre. Olhe para o céu. Olhe para o céu e seja livre. Olhe para os céus e veja. Seja livre. Seja livre. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Profetize liberdade. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos enche seu pulmão de ar e declare: liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça,
somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Declare mais uma vez: liberdade. Liberdade está neste lugar. Misericórdia hoje para sempre. Cantarei ao Deus de amor, seguro estou em ti. Hoje para sempre, cantarei ao Deus de amor, seguro estou em ti, e não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra e não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. Pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória. Pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória.
por sempre, sempre. Amém. Louvai o Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistes na casa do Senhor, nos átrios da casa de Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Aleluia! E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu. O teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei. E não há medo que prevalecerá. O seu amor venceu, o seu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. E não há medo que prevalecerá. O seu amor venceu, o seu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. Como tu tens o nome sobre todo nome, e não há medo e não há nada que prevalecerá, somente o teu amor, Jesus. Oh, se você rasgar os céus apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei.
Mostra a essa geração seus prodígios e sinais. Vem mais uma vez E faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. fere meu coração como uma ferida de fome por ti. Fere meu coração como uma ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha.
Nós clamamos o Senhor nessa noite, Jesus. Queria que você estendesse as suas mãos onde quer que você esteja nessa noite. Estenda as suas mãos. Nós cremos que existe um avivamento a ser derramado sobre as nossas vidas. Nós cremos que existe uma direção, existe um clamor no mundo espiritual que clama dia e noite diante de Deus para ministrar sobre a nossa vida um novo avivamento, um avivamento que vai vir para remir a nossa terra de todo nível de opressão, de corrupção, de hipocrisia, de religiosidade. Existe um tempo sobre a nossa vida que todo lugar de morte, Deus vai levantar homens e mulheres com uma palavra profética e derramar vida aonde há morte. Se você crê nisso, eu queria que você estendesse a sua mão aonde você estiver e começasse a profetizar a vida do Senhor. Vida do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida profissional, sobre teu casamento. Abra sua boca e libere uma voz profética que clama por vida do Senhor nessa noite. Vida do Senhor sobre essa casa, vida do Senhor sobre as nossas famílias, vida do Senhor sobre casamentos nessa noite. Vem, Senhor. Xelarabachalará. Oh, Jesus. Nós profetizamos nesse lugar, Senhor. Nós levantamos nesse lugar, Senhor, um clamor. E clamamos o Senhor nessa noite para que a voz profética que mora dentro de cada um nessa noite possa tocar a eternidade nesse momento e derramar a vida do Senhor aonde existe morte, Deus. Nos lares, nos leitos de hospitais, Senhor, sobre cada lugar aonde a Tua palavra toca, nós profetizamos vida do Senhor nessa noite. Vida do Senhor sobre as nossas famílias. Sabe, irmãos, se você estiver em casa, estenda a tua mão. Você que está aqui comigo, estenda a mão em direção à sua casa nesse momento. Estenda a mão em direção à tua casa. E eu quero te chamar nessa noite para profetizarmos a vida do Senhor sobre os nossos lares, sobre os nossos filhos, sobre as nossas esposas, sobre os nossos maridos, sobre os nossos pais. É um tempo que é onde a praga tem chegado à nossa nação, mas nós queremos profetizar nessa noite que praga alguma chegará à nossa vida nessa noite. Praga alguma chegará porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Você pode estender as suas mãos e começar a profetizar sobre a tua casa nesse momento. Oh, xenaraba, xenara, cataraba, xelará. Nós profetizamos sobre as nossas famílias nessa noite, Deus, sobre as nossas casas, sobre tudo aquilo que está debaixo de um decreto de óbito. Nós declaramos a vida do Senhor, a saúde do Senhor, sobre tudo aquilo que os nossos pés tocarem. Que haja, Senhor, como a Tua palavra diz, que esse lugar seja dado por herança, porque essa é a Tua promessa sobre a nossa vida. Então nós profetizamos
que nada e nem ninguém trará morte sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Nós profetizamos a vida do Senhor. Nós profetizamos a vida do Senhor, a vida do Senhor sobre as nossas casas e sobre as nossas famílias, no nome de Jesus. Aleluia. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. 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 Glória a Deus. Quero dizer para você nessa noite que Deus ainda vai tocar seu coração. Deus tem uma palavra para você. Deus tem algo para liberar sobre a tua vida nessa noite, que ainda não foi liberado. Não é meu microfone. Aleluia. Queria que você desse um tchauzinho para a pessoa que está do seu lado. Você que está me assistindo, tem alguém aí do seu lado. Cumprimenta ele com a paz do Senhor. Queria pedir um homem para pegar esse púlpito aqui para mim, por favor, rapidinho. Um homem. Aleluia. Meu computador. Você pode se assentar. Você que está aqui comigo. Aleluia. Obrigado, Franz. Obrigado, Milton. Obrigado. Glória a Deus. Nós vamos semear nessa noite. Então você que vai semear, a gente tem mudado um pouco a adaptação de como a gente oferta, para a gente evitar aglomeração aqui na frente. Durante toda a palavra você pode se sentir convidado a semear, amém? Então, se você está aqui e vai semear em Deus, eu quero te convidar que durante a palavra, você pode sair do seu lugar e ali no fundo semear, para que a gente possa suprir todas as necessidades. A gente entende que semear em Deus não é uma questão de obrigação, mas semear em Deus é um sinal de fidelidade e de gratidão por tudo aquilo que Ele tem liberado sobre as nossas vidas. Eu quero que você entenda que o mundo pode sustentar um discurso de crise, o mundo pode sustentar um discurso de recessão econômica, mas eu quero dizer para você que o céu nunca estará em crise sobre as nossas vidas. Se você entende essa verdade, eu queria que você entendesse que o que move o mundo físico, o mundo econômico, o capital econômico, é sim recursos financeiros, mas o que move os céus não é o recurso que está na sua mão. O que move o céu é a semente que está no seu coração, é a fidelidade que habita no seu coração, é a obediência, é a responsabilidade. Não é aquilo que está para o lado de fora, mas o que move o céu é aquilo que vem pelo lado de dentro. Então, o que vai liberar recursos sobre a nossa casa, o que vai liberar recursos sobre a nossa vida, em detrimento a qualquer discurso de crise, é a nossa fidelidade, é a nossa obediência, é o nosso nível de gratidão. Então eu quero te fazer entender nessa noite que o mundo pode estar tendo clamores diferentes, e nós vamos estudar um pouco hoje sobre isso, mas existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz em Isaías capítulo 54 que arma forjada nenhuma contra ti prevalecerá. Você crê nisso? Então nada que armaram, nada que projetaram, nada que aclamaram para a sua vida prevalecerá, porque você está debaixo de um decreto maior do que esse, maior do que as ciladas. O que te move e o que te sustenta é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que Satanás e seus demônios vêm por um caminho, mas por 7 eles correm de nós. Sabe por quê? Porque existe um decreto superior às nossas vidas, uma aliança superior às nossas vidas. Você entende isso? Que sobre o nome de Jesus, sobre a autoridade de Jesus, tudo que está no céu, na terra e debaixo da terra se curva esse nome. Essa é a nossa aliança. Então, pastor, estão falando que vão mandar todo mundo embora da minha empresa. Meu irmão, o que te sustenta não é o teu emprego.
O que te prospera não é o teu recurso, não é a tua mão, não é a sua lábia de vendedor. O que te sustenta é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que Deus nunca fez um justo mendigar o pão, e Ele nunca vai fazer, porque essa é a palavra dEle sobre a sua vida, amém? E eu quero que você entenda que o que vai abrir as janelas dos céus não é o quanto que você se julga justo, mas o quanto Deus te enxerga como justo. Quando Ele diz que o justo, na concepção dEle, nunca vai mendigar o pão, Ele está dizendo que existe uma concepção de justiça sobre o prisma do olhar dEle. E eu quero te falar uma coisa: a justiça de Deus se chama Jesus. A justiça de Deus se chama Jesus. A justiça de Deus para a humanidade se chama Jesus. Quando nós entramos em Jesus, para você poder entender o que eu estou dizendo, quando nós mergulhamos na vontade de Jesus, então nunca, pode dizer para mim bem alto, nunca, fala mais alto, nunca vai faltar pão sobre a tua mesa, nunca, porque você está debaixo de uma aliança superior. Aleluia. Queria pedir o Felipe para trazer o gasofilácio aqui na frente para a gente orar. Eu queria que você que está aqui comigo, eu queria que você ficasse de pé. Você que está em casa, eu quero te dar um recado. Como você que está me assistindo e você que é a ovelha desse aprisco, eu quero te dar um recado. Eu quero te contar uma diferença. Qual é a diferença de uma live e de um culto? Qual é a diferença da live e do culto? Ontem a gente assistiu a live do Som do Reino, né? Que foi, até a tradutora de Libras estava chorando. Glória a Deus. Mas o que difere uma live de um culto? Poxa, pastor, mas é só eu ligar meu YouTube e pá, tá lá o culto, é uma live. Não, irmão. O que difere um culto de uma live é a preparação espiritual para tal. Um culto, ele é um culto em qualquer lugar que eu esteja, porque é o momento que eu me tirei para adorar e consagrar minha vida ao Senhor. Da mesma forma que quando você vem de forma física para a igreja, você escolhe a sua melhor roupa, faz a sua maquiagem, lustra seus sapatos, separa um tempo para entregar a sua vida para Jesus. Nesse tempo, da mesma forma deveria ser na sua casa, porque não é o ambiente que faz a sua fé, é a sua fé que faz o seu ambiente. Então, quando você entende que um culto é um culto, mesmo que eu não possa estar presente fisicamente, mas espiritualmente todos nós estamos ligados ao corpo de Cristo. Então, você que está me assistindo, você que está aqui, que talvez acompanhe o culto por forma digital um dia assim, numa quinta-feira, eu quero que você entenda que o culto se difere totalmente de uma live, porque o culto é uma preparação espiritual para tal. Então, se eu estou no culto, eu estou no culto. Às vezes a gente tem o costume de ligar uma live lá na cozinha, pegar uma água, né, ou fazer um ovo frito para a gente comer, uma comida. Ah não, tá tocando lá, tá tocando. Irmãos, uma live é uma live, mas um culto eu me preparo para estar ali, e eu me entrego 100% ali, porque a unção não está presa nessas paredes. A unção não se prende aqui. A unção, ela é algo espiritual, e ela vai aonde quer que tenha um coração sedento pela presença de Jesus. Então você que está aqui hoje, eu creio que você que está aqui, você que está vendo pela internet, você consegue perceber a unção que se move nesse lugar. E tudo isso é sustentado pelo mundo espiritual, por aquilo que oramos, por aquilo que jejuamos, por aquilo que consagramos. Não que nós mesmos tenha absolutamente nada de bom, mas a gente tem se entregado para o reino de Deus se mover sobre as nossas vidas. E eu quero que da mesma forma, você que está pela internet nos assistindo, também entenda que essa unção pode chegar na tua casa, por meio, sabe, ser sentado no seu sofá pode chegar. É óbvio que não vai substituir nunca o presencial, porque está em comunhão. A Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão. Comunhão se diz estar fisicamente ligado. Agora entenda que nunca vai substituir, mas você não ficará com sede e fome espiritual na sua casa, se você entender que existe uma plataforma espiritual para que você seja alimentado, que é a preparação de um culto. Assim como as nossas ofertas, não é aquilo que trazemos, não é o valor financeiro que trazemos, mas é a semente que plantamos no nosso coração, é a semente de fidelidade, de obediência. Então eu me preparo, eu entendo que esse recurso é de Deus. Então, porque eu entendo essa verdade e eu cumpro o princípio, então Deus libera prosperidade sobre a nossa vida. Entende isso? Eu queria que você que está aqui, você que está na sua casa, estendesse a sua mão em direção ao gasofilácio, e nós vamos orar e consagrar essas sementes ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar as nossas ofertas ao Senhor,
debaixo de um decreto de fidelidade, de obediência, Senhor, nós consagramos tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Que o Senhor nessa noite possa liberar dos céus, Pai, chuva de bênção sobre as nossas casas. Como a Tua palavra diz, que o Senhor possa abrir as janelas dos céus sobre as nossas vidas e derramar toda sorte de bênção no mundo espiritual sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Nós te consagramos cada semente que é plantada e declaramos nesse lugar que a Tua provisão e a Tua graça possa ser estendida sobre cada lar que se agrega nessa casa, sobre cada família, sobre cada homem, sobre cada mulher, chefe de casa. Que o Senhor possa, no nome de Jesus, derramar a Tua provisão sobre cada lar e sobre cada família, no nome de Jesus. Também te apresentamos cada sonho, cada projeto, cada homem, Senhor, que se esforça em sonhos de crescimento na sua vida profissional. Que o Senhor possa, Senhor, ser o Pai da provisão, o Pai da estratégia sobre cada homem e sobre cada mulher que desempenha, Senhor, a sua autonomia profissional. Que o Senhor possa dar recursos, abrir, Senhor, corações, caminhos, Senhor, para que haja prosperidade, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Felipe, pega o gasofilácio, leva lá para trás. Você que está aqui comigo pode se sentar. Você que está me assistindo, toma seu lugar também. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 4, no verso 17. Romanos capítulo 4, verso 17. Aleluia. Se você achou, você pode dizer um amém. Ixi, só ler. Romanos capítulo 4, verso 17. Quem achou? Amém. Eu acho que vocês estão muito com medo do que os outros estão falando de vocês, ou estão olhando vocês, porque eu acho que o distanciamento, né? Acho que quando está todo mundo junto, você perde mais a vergonha. Você pode dizer um amém bem alto? 1, 2, 3 e amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós cremos que dentro de alguns dias a gente vai poder estar com essas cadeiras todas coladas uma na outra, no nome de Jesus, né? Até que tudo isso seja, né, possível, a gente vai se mantendo. Mas eu creio que dentro de alguns dias, né, em nome de Jesus, poucos dias a gente vai poder estar, né? Quanta saudade a gente está sentindo desse grupo de risco, né? Desses irmãos do grupo de risco, né? Das nossas crianças, né? De ver aquele kids lotado de menino. Mas eu creio que dentro de algum tempo tudo será voltado à normalidade do que é uma reunião, e a gente vai poder, no nome de Jesus, estar congregando, né, de forma natural. Romanos capítulo 4, verso 17 diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, e o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Eu queria que você focasse nisso. E Deus que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se já existissem. Preste bem atenção. Deus chama as coisas que não existem como se já existisse. Versículo 18. Agora Paulo vai exemplificar. Abraão, contra toda a esperança, não existia esperança, mas em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito: assim será a tua descendência. Sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já se contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando
plenamente, diga comigo, plenamente, plenamente, de novo, plenamente, plenamente convencido. Sabe o que é estar plenamente convencido? É olhar para as circunstâncias e dizer: não, vocês podem estar falando A, mas eu tenho certeza que aquilo que eu estou vendo não é real. Mas Abraão, você está louco? Você já é um velho acabado, caquético. Não, eu posso estar sem vitalidade, mas eu estou convencido de que aquele que é poderoso para cumprir o que havia prometido. Sente convencido de que Deus era poderoso para cumprir tudo que havia prometido. E Abraão tinha certeza absoluta, mesmo todos os fatores, mesmo todas as circunstâncias sendo contrárias, ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir tudo o que ele tinha prometido. Hoje Deus quer falar com você. Eu queria que você fechasse seus olhos. Você que está na sua casa, você que está aqui, nós queremos, Espírito Santo, reconhecer que nem sempre estamos convictos e nem plenamente convencidos. Que a maioria das vezes nós estamos com medo, assustados, desnorteados sobre tudo que o Senhor tem falado a nosso respeito. Nós cremos de uma forma muito curta, de forma temporal, muito curtamente. Mas eu creio nessa noite que o Senhor, que é o Deus de vida, vai derramar vida, Jesus, sobre os nossos corações e vai trazer transformação, trazer mudança, trazer cura sobre a nossa vida. Mesmo que aos nossos olhos tudo pode estar morto, mas a tua palavra diz que o Senhor chama as coisas que não existem, coisas que estão debaixo de um caos, o Senhor chama para a vida. E tua palavra diz que o Senhor derrama uma vida e uma vida em abundância. Então nós queremos profetizar nesse momento, Jesus, antes de tudo começar, que o Senhor possa levantar, Senhor, palavras de vida nos lugares aonde estão mortos na nossa vida hoje. Que todo óbito, Jesus, conjugal, famílias que estão destruídas, todo óbito financeiro, Jesus, todos os sonhos, todos os chamados, todas as vocações que são mortos, que hoje, com a tua palavra, nós chamamos a vida aquilo que está morto, Pai, e declaramos que sairemos daqui avivados pela tua palavra, Deus, avivados pela tua unção sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. É como se Deus estivesse olhando para mim, para você, e não enxergando em nós aquilo que somos. É como se Deus olhasse para nós e não enxergasse aquilo que nós acreditamos. A Bíblia está dizendo: eu chamo as coisas que não existem, ou seja, eu chamo coisas que aparentemente não faz sentido nenhum, que a gente olha e fala assim: não tem jeito, ali está perdido. Deus olha e diz assim: não, isso existe e eu estou vendo isso frutificar lá na frente. Deus contraria toda a perspectiva humana, toda a sabedoria humana. A Bíblia diz que Ele
pega as coisas loucas desse mundo e faz sábios, e pega os sábios e faz loucos. Ele contraria tudo aquilo que seria lógico sobre as nossas vidas, porque Deus não está preso nas nossas circunstâncias humanas. Deus não está preso sobre a sua ótica. Deus não está preso sobre o seu ponto de vista. Quando a Bíblia diz que Deus é soberano, a gente precisa entender o que significa os atributos de Deus. Quando Deus diz eu sou soberano, a palavra soberano é aquele que não está sob influência de ninguém. A palavra soberano significa que não existe opinião que pode atingir o ponto de vista de Deus. Então Deus diz eu sou soberano sobre a sua vida, ou seja, a minha opinião sobre a sua vida, ela é superior e ela não sofre influência porque você pensa diferente sobre você. Então Deus olha para a nossa vida e enxerga um resultado. Ele olha para a nossa família e enxerga um resultado. A Bíblia diz no livro de Salmos que quando nós éramos ainda um embrião na barriga da nossa mãe, Deus já tinha escrito todos os dias das nossas vidas no livro dele. Espera aí, não estou aqui para falar de predestinação, mas Deus tem um propósito no qual Ele escreveu e Ele sonhou sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nós não conseguimos enxergar o que Deus está sonhando, é óbvio. Ninguém aqui consegue enxergar o futuro de Deus. Mas Deus não está chamando a gente só para enxergar o futuro. Deus está chamando a gente para crer no futuro. Deus está chamando a gente para olhar para as nossas vidas e falar assim: não, eu não tenho recurso, talvez a minha casa está toda arrebentada, talvez minha vida financeira toda pipocada, mas eu quero acreditar no sonho de Deus sobre a minha vida. E acreditar na palavra de Deus não é loucura. Ela pode ser loucura no prisma ou do ponto de vista humano. Fala, peraí, eu estou com a vida toda pipocada, eu vou acreditar que Deus vai me prosperar? Você está louco? Mas como Deus não se detém a sua perspectiva, Deus tem um sonho de restituição e de restauração sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas pastor, meu casamento está arruinado, eu não consigo mais acreditar nessa mulher, eu não consigo mais acreditar em nada que esse homem fala. Deus ainda tem um futuro escrito sobre a vida de vocês. Deus ainda tem um futuro escrito sobre o teu caos financeiro. Pastor, não estou aguentando mais, estou com vontade de botar minhas malas e ir para os Estados Unidos. Deus ainda tem um projeto, um sonho para a sua vida. Agora, como que a gente traz esse futuro de Deus? Como que a gente abraça esse sonho, esse projeto de Deus? Porque se Deus está no futuro nos chamando para viver esse sonho, como que a gente chega lá? Porque uma coisa é olhar para o futuro e fazer um planejamento estratégico sobre o futuro que eu tenho com os meus recursos, mas outra coisa é olhar para o meu futuro com os olhos de Deus. É olhar para a minha posteridade, é olhar para os meus dias com o olhar de Deus. Não é olhar para os meus dias com os meus olhares, com o meu ponto de vista. Porque do meu ponto de vista, dependendo do meu sentimento, ou dependendo do meu estado emocional, eu posso planejar o meu dia de um dia feliz. Não, o meu mês vai ser super feliz. Mês passado eu bati a meta, então esse mês nós estamos que estamos. Mas se os negócios não foram bons, ou se a esposa brigou com você, ou você brigou com a esposa e a coisa fedeu, e planejar o próximo final de semana, você fala assim: eu não quero fazer nada, eu vou ficar na minha casa, dentro lá de casa, e que ninguém me perturbe. Porque o nosso planejamento passa pelo nosso estado emocional, mas os sonhos de Deus não passa pelo nosso estado emocional, passa pelo sonho dele, passa por aquilo que nós acreditamos que ele tem poder de fazer sobre a nossa vida. Tem promessas que Deus fez para mim e para você, que quando a gente recebeu essa palavra de Deus, a gente ficou, parecia pipoca quando o fogão esquenta, pulando para cá e para lá, contando para todo mundo. Só que a gente ficou feliz, e quando a gente viu o primeiro obstáculo, a gente começou a desanimar. Aquilo que deveria ser uma alegria se transformou numa fonte de frustração e de tristeza. Você já passou por isso? Alguém já passou por isso? Levanta a mão para mim se já passou por isso. Alguém vem dar uma palavra de Deus para a sua vida: agora você vai, negão, agora você vai.
Aí você fala, nossa, agora eu vou, agora Deus está comigo. E passa um dia, passa 2, passa 3, e você vai murchando. Será mesmo que Deus estava comigo? Primeiro a gente julga o profeta, fala, que cara, é um sem vergonha. Depois a gente julga a profecia, não, aquilo era o que eu queria ouvir. Depois a gente julga o Espírito Santo, será mesmo que o Espírito Santo falou comigo? E daqui a pouco a gente se esfria, não era para mim. Porque a gente olha para o futuro com as nossas emoções, a gente não olha para o futuro com o olhar de Deus sobre a nossa vida, com as verdades de Deus sobre a nossa vida. Se Abraão olhasse para o futuro dele com os olhos dele, ele mesmo reconhece, eu não tenho força, eu tenho uma palavra que eu vou ser pai de multidões, mas eu não tenho força, eu não tenho vigor, eu não tenho esposa direito, porque minha mulher também está um caco, eu não tenho nada, mas eu acredito que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então ele não olha para o futuro dele com os olhos ou com as emoções dele, ele olha para o futuro dele com a palavra que ele carregava. E eu quero te fazer uma pergunta aqui hoje: como que você tem olhado para o seu futuro? A gente está vivendo uma crise de pandemia, crise com recessão econômica, todo mundo, você liga a CNN, você liga a Globo, você até chora, você precisa de um lenço para ouvir jornal. Aí você olha para aquilo e começa a ficar com medo, que você começa a olhar para o seu futuro e fala assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer na minha casa? Como é que eu vou botar comida nessa casa? Meu Deus, como é que eu vou sustentar minha família? Está lá os dois, como é que nós vamos casar? Não sei, e agora? Mas com quais olhos você tem olhado o seu futuro? Com quais olhos você tem sonhado a sua vida? Com os olhos de Deus ou com as suas emoções? Porque a nossa vida, quando nós olhamos para as nossas emoções, quando nós olhamos para nós mesmos, a nossa vida está presa num caos. A gente nunca está 100%. Toda hora que a gente olha e faz uma avaliação para a nossa vida, está faltando alguma coisa em algum lugar. Tá bom aqui, tá bom ali, tá bom aqui, mas está faltando alguma coisa. E a nossa vida tem sim uma capacidade de encontrar caos aonde não existe caos. Sabe aquele irmão que a vida dele está top? Se olha para a vida dele, dá até vontade de estar vivendo a vida dele. Você conhece, já passou por isso? Se olha para a vida dele, o cara está morando numa casa boa, andando num carro bom, está ganhando bem. Aí você fala, rapaz, que vontade de viver uma vida parecida com aquele abençoado, viu? Aí o abençoado olha para a vida dele e fala, se eu te contar minha vida, misericórdia. Porque a gente olha para o futuro e a gente não leva em consideração o caos que mora dentro da gente. A gente acha que a resposta do nosso caos está na vida do outro. Aquilo que o outro tem vai ser a resposta para o meu caos. Aquilo que o outro possui vai ser a resposta que eu preciso para o meu caos. Então, se eu tiver aquilo, está resolvido o meu problema. Só que nunca está resolvido o nosso problema, porque o nosso problema não se resolve com aquilo que nós podemos agregar na nossa vida. A nossa vida não resolve por aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos não resolve os nossos problemas. Você pode ter R$1 milhão na sua conta, isso não vai resolver os seus problemas. Você pode ter 1 bi na sua conta, que isso não vai resolver os seus problemas, por mais que você diga. Pastor, se botar lá os R$600 do auxílio emergencial na minha conta, está resolvido o meu problema. Rapaz, eu vou dar pulo de alegria, só com R$600 que você está ganhando, você nem estava esperando, né? Parecia aquela mesada. Rapaz, que bênção na minha vida. Aí você pensa assim, agora eu vou conseguir pagar aquele fulano, e agora eu vou conseguir dar um jeito aqui em casa, agora eu vou conseguir fazer uma compra melhor, agora meu problema está resolvido. Só que nunca está resolvido, porque não é aquilo que nós temos que libera o futuro de Deus sobre a nossa vida. O que abre caminho para o futuro de Deus é aquilo que nos tornamos no meio do caminho. É aquilo que Deus pôde arrancar de você para colocar o dele. É aquilo que você permitiu renunciar na sua vida, para que Deus pudesse te fazer ser transformado à imagem e à semelhança dele. Então não é sobre o que temos, mas sobre o que renunciamos, que nos faz alguém mais próximo do futuro de Deus.
Mas pastor, como assim? Quanto mais eu abro mão, quanto mais eu me permito ser tocado nas arestas da minha vida, mais eu me preparo para o futuro que Deus tem sobre a minha vida. O nosso problema é que nós não nos permitimos ser podados. Nós não permitimos que alguém nos toque nas arestas que a gente construiu no meio do caminho. Quando alguém chega para você e fala: meu irmão, você está muito bravo, não precisa falar desse jeito não, a gente já fica mais bravo ainda. Quando alguém chega e fala assim: não, o que você está falando é diferente do que você está fazendo, você não está sendo ético com o que você está falando não, a gente fica querendo pegar um pelo pescoço, não é verdade? Quando a gente é chamado a atenção, a gente desce do salto, dependendo da forma como nós formos chamados a atenção, porque a gente não permite que nós sejamos podados. Só que a Bíblia diz que a árvore que é podada é essa, a árvore que é podada é essa. Dá uma olhadinha para o seu irmão e fala assim: essa frutifica. Fala para ele: você vai frutificar, irmão. Fala para ele: você vai frutificar, irmão. Você que está em casa, diga para quem está do seu lado: você vai. Diga para o seu espírito, se você estiver sozinho, você vai: eu vou frutificar, irmão, em nome de Jesus. Porque se a gente não entender que a frutificação está na renúncia, nós vamos passar a nossa vida inteira achando que o que temos vai ser suficiente para vivermos os sonhos de Deus. Aquilo que construímos vai ser suficiente para estar garantido no futuro. Deixa eu te explicar uma coisa: o futuro não está vinculado ao tempo. O futuro não é o tempo, o futuro é um lugar aonde Deus está chamando a gente para ir. Quando nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo, nós podemos passar 20 anos e não chegar no futuro que Deus tem para as nossas vidas. Tem muita gente que tem uma palavra de Deus sobre a sua vida já faz 10 anos e essa palavra nunca se cumpriu, porque você acha que com o tempo sendo passado, o futuro como tempo, as coisas vão acontecer. Deixa eu tentar te explicar e tentar te libertar dessa mentira que o diabo construiu no seu coração. O futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. Quando Deus diz: eu chamo as coisas que não existem como se elas já existissem, Deus está dizendo: eu estou num lugar onde eu vejo tudo que já aconteceu. Você ainda não viu, mas se você vier aqui, você vai ver. Quando a gente acha que o futuro é o tempo, a gente para de usar armas espirituais para chegar nesse lugar. Quando a gente acha que o futuro vai chegar de qualquer jeito e a qualquer tempo, a gente para de usar as armas espirituais que nós temos. E eu vou te dizer uma coisa: eu estava orando durante toda essa semana e Deus o tempo todo falava comigo: armas espirituais. Nós estamos no meio de uma guerra. Eu falei com o Tom, compartilhei com o Tom ontem, né? Sobre o não vai parar, você não vai parar. Acho que foi ontem. Acho que falei, foi com alguém, foi com o Tom, com o Rails. Eu falei assim: de janeiro até março eu só preguei uma mensagem: você não vai parar. Ah, falei, foi com o Dene. Falei hoje de manhã com o Dene. A gente estava aqui na igreja. Nossa, eu estou ruim mesmo, hein? Misericórdia. Você não vai parar, 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 você não vai parar. E eu ficava olhando e falava assim: meu Deus, eu não vou parar com o quê? Qual é o obstáculo? Porque a gente, se não tem obstáculo, realmente nada vai parar, que a gente vai embora. Mas você não vai parar já pressupõe um obstáculo. Então vai aparecer um obstáculo e você não vai parar nesse obstáculo. Foi 3 meses pregando só isso. Eu já estava assim: Deus, eu já não estou aguentando mais. Só que o obstáculo apareceu. A gente ficou quase 40 dias sem poder sentar a 2 metros de distância um do outro. E só você e eu, na minha intimidade, e você na sua intimidade, sabe o quanto o nosso nível espiritual se revelou nesses dias que a gente não pôde estar sentado numa cadeira, num banco de igreja. Só a gente sabe. E eu não estou aqui para julgar vocês, eu estou aqui para falar de mim. O quanto que em determinados momentos eu falei assim: esse trem não vai voltar nunca mais. Jesus, o que o Senhor resolveu fazer? Jesus, vai todo mundo desviar. E Deus falava comigo: eu cuido das minhas ovelhas. Eu cuido das minhas ovelhas. Foi o tempo que Deus mais cuidou do meu coração.
Foi tempo que Deus mais falou comigo foi nesses dias. Talvez você está aqui hoje ouvindo e você sabe que o seu nível espiritual nesses dias só desceu, porque você parou de acreditar ou parou de buscar esse lugar chamado futuro, porque você começou a duvidar desse lugar chamado futuro, porque você começou a colocar pontos de interrogação em planejamentos humanos. Mas agora eu não vou conseguir fazer isso mais esse ano. Ah, não, eu tinha planejado fazer isso, mas agora já não vai ter como mais. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus pode fazer as coisas acontecerem quando você sair dessa porta dessa igreja hoje. Deus pode fazer um milagre que Ele tem sonhado sobre a tua vida acontecer. Na hora que você levantar dessa cadeira, os milagres podem acontecer. Quando você chegar na sua casa, milagres já podem ter acontecido antes de você chegar lá. Pastor, como é que eu sei disso? Que a Bíblia diz que um centurião chegou para Jesus e disse assim: Senhor, o meu servo está passando mal. Jesus, vamos lá. Ele falou assim: não, uma palavra sua e eu sei que ele vai ser curado. Quando aquele cara chegou em casa, o servo dele já estava curado. Deixa eu tentar te explicar. Quando Deus começa a agir, nós começamos a colocar o nosso coração no futuro de Deus. Milagres acontecem antes da gente chegar nos lugares que Ele tem sonhado, antes dos lugares que Ele tem nos enviado. Agora você pode passar a sua vida inteira, 10 anos, 20 anos frequentando um banco de igreja, achando que Deus vai te levantar para ir para as nações. Não, Deus vai te levantar, vai fazer uma promessa, Deus vai te fazer isso, Deus vai te fazer aquilo, e talvez Ele tenha esse plano para você sim, mas isso nunca acontecer, porque você não se permitiu sonhar com os olhos de Deus. Você não se permitiu ser podado pelo Espírito Santo. Quando a primeira poda veio, você retrocedeu, e por isso as coisas não aconteceram como deveriam ter acontecido. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Deus ainda te espera no futuro, que é um lugar sobre a sua vida. Deus ainda tem um futuro para... Irmãos, mas eu estou velho, pastor, você já ouviu isso? Ah, não, estou velho para isso acontecer. Nossa, eu já estou muito velho para isso acontecer. Irmãos, a Bíblia diz que Abraão com 100 anos foi pai. Com 100 anos o cara foi pai. Você acha que existe alguma coisa impossível para Deus? Você acha que existe alguma coisa impossível para Deus? Então olha para a pessoa que está do seu lado, você que está em casa, olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus vai cumprir todas as promessas sobre a tua casa e sobre a tua vida. Deus vai cumprir todos os sonhos e todas as promessas sobre a tua vida, independente do que você acha. Mas pastor, como que isso vai acontecer? Qual é a arma espiritual que eu preciso fazer para as coisas começarem a acontecer? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, no versículo 2. Gênesis capítulo 1, no verso 2. Gênesis capítulo 1, verso 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos lá, verso 2: e a terra era sem forma e vazia, ou seja, na tradução original do hebraico diz que a terra estava um caos, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E disse Deus, e podia ter aparecido Deus, porque se Deus aparecesse estava resolvido o problema, e poderia ter, e fez Deus a luz, e Deus desceu do trono, mas a arma que Deus usou foi a palavra dele, e disse Deus: haja luz, vírgula. E então a luz se manifestou. E disse Deus: haja luz, e houve a luz. Sabe o que Deus quer ensinar para mim e para você?
que antes do futuro se manifestar, existe uma palavra que precisa sair da sua boca. Existe uma declaração que precisa sair dos teus lábios. Existe uma declaração no mundo espiritual. Mateus 18:18, tudo que ligardes na terra, tudo que concordares na terra, será concordado no céu. Tudo que é declarado no mundo físico é levado como uma semente no mundo espiritual, para que isso se materialize. Tudo que eu declaro no mundo espiritual, eu encontro legalidade no mundo espiritual, para que isso venha para o mundo físico. Por isso a gente precisa ter muita noção sobre o que falamos, mas eu não quero nem entrar nesse assunto. Eu não quero nem entrar naquilo que a minha boca deveria não falar e fala, mas eu quero falar naquilo que nós deveríamos falar e focar 100% nisso hoje. Porque a gente aprende o que não deve falar, mas a gente deveria aprender o que deve ser falado. O que deve ser falado. Chamar à existência as coisas que são pertinentes à nossa vida. Ter plena convicção, Pai, eu não vejo que essa igreja está com 1, 2, 3, 4, 5 cadeiras vazias, mas eu declaro que o Senhor tem uma palavra, que o Senhor vai restaurar essa cidade. Eu profetizo que essas cadeiras vão estar cheias aqui, Senhor, porque esse é o sonho de Deus, curar a cidade. Não é encher cadeira, é curar a cidade, é curar a nossa nação. É olhar para o meu casamento e dizer: Senhor, meu casamento está destruído aos meus olhos, mas eu creio que o Senhor nos chamou para ser um canal de bênção sobre a nossa família. Então eu profetizo uma família restaurada na tua presença. Senhor, minha vida financeira está pipocada, mas eu declaro, Senhor, que eu vou comer o melhor dessa terra, porque a tua palavra me garante isso. Quais são as armas, quais são as declarações proféticas? Esquece o que você não fala, não deveria falar, porque a gente não fala, né? Então a gente começa a reclamar. Esquece a reclamação, começa a focar naquilo que você deveria estar falando. Olhar para o ambiente e dizer: não, tudo conspira ao contrário. Eu tenho 99, eu tenho 100 anos, não tenho vida nenhuma. Eu olho para minha mulher tem 90 anos. Está acabada, mas eu tenho uma promessa de ter um filho. Tá, mas está ao contrário. Eu deveria reclamar, porque o filho não chegou. Mas qual é a palavra que sai da minha boca? Qual é a palavra que se forma no mundo espiritual? A gente deveria falar daquilo que o nosso coração carrega no mundo espiritual. A gente deveria falar das nossas promessas. Ah, pastor, mas se eu falar das minhas promessas, as pessoas vão sabotar e vão falar mal de mim. Filho, maior é aquele que te prometeu. Já viu aquele ditado que praga de urubu magro não pega em boi gordo? É isso. Ah, eu estou com tanto medo de falar para as pessoas, com medo de agora a minha vida, que eu não falo. Peraí, meu filho, quem fez a promessa não foi você não. Quem fez a promessa sobre a sua vida foi o Senhor, e Ele é poderoso para cumprir tudo que Ele prometeu. Mas a nossa palavra tem que estar na boca. O nosso coração precisa se encher dessa palavra. Mas Senhor, mas eu não estou vendo, eu não estou te perguntando se é para ver. A Bíblia diz que Abraão viu e reconheceu que nele não tinha competência, mas ele creu na palavra que ele carregava. Ele creu nos sonhos que foram declarados sobre a vida dele. Ele creu na promessa que foi feita para ele. E o coração dele se encheu dessa palavra. Existe um poder na palavra que profetizamos. Existe um poder de chamar à existência. Quando a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem conforme a semelhança, Deus derramou sobre a nossa vida a mesma essência. A palavra imagem diz respeito ao caráter de Deus, e a palavra semelhança à essência de Deus. Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, Ele está dizendo que tudo que habita nele foi liberado sobre a nossa vida. Então, irmão, da mesma forma que existe um poder na palavra de Deus quando Ele diz haja luz, e a luz se manifesta, também existe um poder quando você abre a sua boca e começa a profetizar o teu futuro.
Começa a chamar as coisas que não existem na sua vida como se já existissem. Existe uma linha filosófica chamada positivismo. Não, eu vou pensar só em coisas boas. Eu só vou pensar em coisas boas. Deus não está falando em pensar em coisas boas, porque coisas boas podem passar na sua vida. Na hora que o sentimento ruim vem, é difícil pensar em coisa boa, né? Você está lá na sua casa, né? Você toma um prejuízo, não, eu vou pensar que eu vou prosperar. Não, você vai pensar que você vai matar quem ficou te devendo. Não tem como você pensar o contrário. Ah não, eu vou abençoar o irmão. Ah irmão, Deus abençoa a vida dele. Cara, pensar coisa boa, quando está tudo bem você pensa coisa boa, mas nem sempre você pensa coisa boa. Agora você pode pensar coisas ruins, mas declarar a verdade de Deus. Você pode até pensar que dá vontade de falar, mas ao invés de falar, você declarar a verdade de Deus sobre aquela pessoa, a verdade de Deus sobre a sua vida. Quais são as palavras sobre o futuro de Deus, sobre as promessas que você carrega, que você tem falado hoje na sua casa? Ou você tem sido omisso a essas palavras? Porque a gente pode se omitir. Não, se tiver que acontecer. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você quer que aconteça? Pergunta para quem está atrás de você, para a sua frente ou do seu lado. Pergunta para ele: você quer que aconteça? Você quer que aconteça as promessas de Deus na sua vida? Então lembra da viúva impenitente que cutucava o juiz todo dia. A Bíblia diz que Jesus contou a parábola que uma mulher viúva chegava diante do juiz todo dia. Mas o juiz não era temente a Deus, mas Jesus disse assim: por ele ser tão importunado por aquela mulher, ele diz: eu vou julgar a causa dessa mulher, nem que seja para ela sair da minha porta. E ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, porque todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca. O que você tem buscado com a tua boca? O que você tem buscado com as suas declarações? Será que você tem feito declarações no mundo espiritual? Você tem aberto a sua boca para dizer a verdade de Deus sobre o caos que você vive? Sobre o caos do seu casamento, sobre o caos da sua vida financeira, sobre o caos da sua vida espiritual, sobre o seu desânimo espiritual? O que você tem falado sobre isso? Paulo diz: não vos conformeis com isso. Mas o que você tem falado para não se conformar com isso? Ou você tem ficado caladinho, como um bom crentinho que nós somos? Quem vai nos levar no futuro de Deus é o Espírito Santo. Quem vai nos chegar, como Deus diz: eu vou chamar à existência as coisas que não são. Quem vai nos fazer sair daquilo que não é para aquilo que é. O único caminho que me leva a esse projeto se chama Espírito Santo. Se eu não consigo reconhecer a voz do Espírito Santo, eu nunca vou chegar aqui. Eu posso passar a minha vida inteira buscando informações, me preparando, mas existe um caminho entre ser chamado e viver esse chamado, e esse caminho se chama Espírito Santo. Ele me leva, ele é a minha bússola para o futuro. Se não tenho ele como bússola, como que eu vou chegar nesse futuro? Se eu não consigo distinguir a voz dele com outras vozes que habitam no meu coração, como que eu vou chegar nesse futuro? A gente está acostumado: não, deixa o pastor falar no nosso lugar para Deus, deixa o Dene orar no meu lugar, deixa que ele fala para mim, não, deixa a Jéssica orar por mim, que ela vai falar, não, deixa a Cida orar por mim. Peraí, cara, se você não aprender a distinguir a voz do Espírito Santo, você nunca vai viver o sonho de Deus, o futuro de Deus sobre a sua vida. O que te leva a viver os sonhos de Deus não são as suas competências e nem o tempo, é o Espírito Santo. E se você não ouve o Espírito Santo, você está fadado a viver 40 anos
Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Tem quantos anos que você está rodando? Deus me prometeu, mas isso nunca cumpriu. Deus falou, mas sabe, parece que não vai chegar nunca. Mas Deus sabe, uma hora vai chegar. Não, mas sabe, se eu orar mais, se eu for lá no monte, se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo. E talvez você está rodando, tem tanto tempo, e o Espírito Santo está assim: ouve a minha voz que eu te levo lá. Ouve a minha voz, me ouve que eu te levo, 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 me busca que eu te levo. Ei, aprende de mim que eu vou te levar, me busca que eu vou te levar, me busca que eu vou te levar. E a gente ainda está com os nossos ouvidos fechados. Eu quero profetizar na sua vida aqui hoje, que o Espírito Santo vai te levar ao futuro que Deus tem sobre a tua vida. O Espírito Santo vai te levar a mergulhar na verdade de Deus e te levar a viver os sonhos dEle. Porque a palavra que Deus colocou no seu coração e no meu coração, a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, abre lá para mim. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Fala comigo, poder. Fala comigo, poder. 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 A palavra poder aqui é dínamos. Da onde surgiu a palavra dinamite, que significa um poder de abalar qualquer estrutura. E Deus não te deu um poder de covardia, um espírito de covardia, mas Ele colocou em você um poder de abalar qualquer estrutura. Deus não colocou em mim um espírito para ficar com a boca fechada, mas Ele colocou dentro de mim um poder que abala qualquer estrutura. Dá uma olhada para o lado e pergunta para a pessoa que está do seu lado aí ou atrás de você: qual estrutura precisa ser abalada na sua vida para que ela dê certo? Qual estrutura precisa ser abalada na sua vida para que o futuro de Deus chegue, para que a sua vida dê certo? Qual é a estrutura? Pastor, preciso abalar minha estrutura familiar. Então abra sua boca e comece a profetizar. Minha vida financeira, então abra sua boca e comece a profetizar. Minha vida espiritual, então abra sua boca e comece a declarar a verdade de Deus sobre isso. Porque quando eu não abro a minha boca para dizer o poder e abalar a estrutura, eu estou debaixo de um espírito de covardia, de permissividade. O que vier tá bom. Entenda uma coisa: se numa guerra você não vence, você perde. Não existe empate numa guerra. Ou você ganha, ou você perde. Seu inimigo não vai retroagir. A única forma que Satanás retroage, a Bíblia diz: resistir o diabo, e ele fugirá de vós. A única ferramenta que eu tenho para que Satanás seja vencido na minha vida é resisti-lo, e resisti-lo com a palavra de Deus. A única forma de vencer as suas guerras é resistir ele. Sabe como é que você resiste o diabo? Com a palavra que você carrega. Quando Satanás olhou para Jesus e falou: e aí, Jesus, você está com fome? Manda transformar. Ele disse assim: não tentarás o Senhor vosso Deus. Está em Levíticos. Ele sustentou com a palavra que ele carregava. Só que hoje as adversidades vêm na nossa vida, e a única coisa que a gente tem para falar é concordar com ela. A única coisa que a gente faz com a adversidade é concordar com ela. A gente não abre a nossa boca para resistir às nossas adversidades. Eu estou aqui hoje como seu pastor, para te fazer lembrar que existe uma arma nos teus lábios,
Existe um poder de abalar qualquer estrutura na sua família, na sua casa, no seu coração, na sua intimidade, no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, nos seus relacionamentos, em qualquer área da sua vida. Existe na sua boca uma ferramenta, uma arma para destruir as ciladas do diabo. E a minha pergunta para você é: até quando você vai ficar de boca fechada? Até quando você vai estar conformado com aquilo que está acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro das suas finanças, dentro da sua razão, dentro da sua emoção? Até quando você vai se posicionar de forma covarde, com tanto poder que Deus já liberou sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre o teu coração? Chega de vivermos uma vida medíocre. Chega de viver uma vida, deixa a vida me levar, a vida me leva. Crente Zeca Pagodinho. Não, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo para quem faz dar certo. Eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus ainda tem um futuro para você, escrito na eternidade. Eu quero que você entenda: o futuro de Deus ainda não mudou sobre a sua casa. O que Deus tem sonhado sobre a tua casa ainda não mudou. Aquilo que Deus sonhou sobre a sua vida emocional não mudou. Aquilo que Deus sonhou sobre a sua vida financeira não mudou. Aquilo que Deus sonhou sobre o seu casamento, não mudou. Deus tem o mesmo plano, a mesma direção, a mesma palavra sobre a tua vida. Foi você que abandonou a posição, mas hoje você vai abalar as estruturas e as artimanhas do diabo sobre a tua casa. Hoje a sua vida vai ser diferente, porque a palavra que vai sair da sua boca vai ter um poder de abalar a sua estrutura, vai ter poder de destruir ferramentas que foram construídas para te derrubar. Hoje, o espírito de dínamos, o espírito de poder, vai ser reposicionado na sua vida, para que todo o futuro de Deus encontre caminho para ser real sobre a tua vida, para ser verdade sobre a tua vida. Para a gente poder terminar, para a gente poder fechar aqui, a realidade da nossa vida. O que é real? Real para mim e para você é aquilo que os nossos olhos conseguem ver, aquilo que os nossos ouvidos conseguem captar, aquilo que os nossos sentidos conseguem sentir. Isso é real. Mas Deus nunca disse que derramaria sobre a nossa vida o espírito de realidade. Quando Ele diz: eu vou derramar na sua vida o Espírito Santo, a palavra santo também é o Espírito da verdade. Ele diz: eu vou derramar o Espírito da verdade sobre você. Deixa eu tentar te explicar. Existe uma diferença entre o que é real e o que é verdadeiro. O que é real é aquilo que eu vejo, mas aquilo que é verdadeiro é aquilo que a eternidade vê. Quando Ele diz: eu vou derramar sobre a tua vida um espírito de verdade, Ele está dizendo: eu vou derramar sobre a tua vida um poder que vai te trazer a enxergar além daquilo que os teus olhos estão vendo, aquilo que os seus ouvidos estão ouvindo, além daquilo que suas mãos, seu corpo consegue sentir. Existe um lugar aonde aquilo que é real não impacta a minha vida espiritual, porque eu não estou alicerçado sobre aquilo que eu vejo. Lembra de Paulo quando ele diz: nós não nos movemos por aquilo que vemos, mas nos movemos por aquilo que cremos. Ele está dizendo: não me movo pela realidade, eu me movo pela verdade. Pela realidade a gente já tinha chutado o pau da barraca. Pela realidade a gente tinha cada um seguido o seu caminho. Mas pela verdade, mesmo que caiam 1000 do meu lado e 1000 da minha direita, nós não seremos abalados, nós não seremos atingidos, porque nós não nos movemos por aquilo que vemos, não nos movemos por realidade, mas nos movemos por verdade. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu quero te convidar a ficar de pé. Você que está me assistindo, o
culto encerra aqui para você. Você que está aqui comigo, a gente ainda continua. Você que está aqui comigo, eu quero que você estenda suas mãos.